Fala, Penildo. Boa tarde mais uma vez. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, dia de agosto, sobre a conjuntura atual e as ações afirmativas. Nós estávamos trabalhando justamente com essa apresentação. Paramos nesse ponto, que é o ponto que estabelece quais são as mudanças ou quais são as características que mais se aprofundam depois da ruptura institucional de 2016. Na economia, a financiarização do capitalismo mundial, na política, a destruição do pacto político, tanto eleitoral como também dos direitos sociais que estavam previstos na Constituição e que são resultados, essas conquistas do processo de redemocratização do país, valores e crenças, nós tivemos uma polarização política muito grande, uma reação fundamentalista contra os direitos humanos e um processo de acirramento do embate político entre as diferentes formas de ver o mundo, o que nos coloca a importância de fazer a disputa de hegemonia, a disputa dos valores, da moral, da forma de ver o mundo, das visões de mundo. Tudo isso é fundamental agora nesse processo de disputa cultural. Nós podemos identificar dessa maneira. Passando adiante, vou exemplificar um pouco o primeiro ponto que eu falei, da financeirização. Nós temos hoje 45% do PIB banqueiros, e ainda eles querem dizer que o problema são as contas públicas. É importante a gente colocar isso porque aqui nós pegamos alguns elementos. Primeiro, a maior parte do recurso hoje do orçamento, é de 2,1 trilhão de reais, vai para o pagamento de juros e amortização da dívida. Ou seja, hoje nós vivemos com o Estado prisioneiro dos interesses rentistas, dos interesses do capital financeiro. Não é interessante no Brasil hoje você ter pessoas ou empresários investindo em capital produtivo, investindo em abrir lojas, em abrir fábricas, em abrir fazendas, porque esse investimento pressupõe risco, pressupõe que as pessoas vão ter que assinar carteira de pessoas, que você vai ter que fazer investimentos, vai ter que comprar matérias-primas, vai ter que investir depois na distribuição. E isso é importante porque isso é que gera a verdadeira riqueza, isso é que gera efetivamente valor na sociedade, mas implica em riscos. Enquanto que tem muito capital pega um título da dívida pública, emprestando dinheiro ao governo, ele não tem risco nenhum. Ele sabe que depois ele vai ter a taxa da Selic de ganho depois de um ano, que hoje, para, vamos dizer assim, quem está emprestando dinheiro para o governo, fica em 7,5%. Se considerar que, como é que eu poderia dizer, a taxa de inflação está abaixo de 2%, então você tem um aumento de 7,5%, você vai ter um ganho real de 5,5%, sem tipo de esforço, de acordo com a taxa Selic. Essa taxa, inclusive, já foi bem mais alta durante os governos de Fernando Henrique e depois no governo de Temer. Mas, além desse aspecto de que o orçamento ele é hoje capturado pelos interesses rentistas, ele serve basicamente para poder satisfazer esse apetite de lucros fáceis sem nenhum tipo de risco, esse quadro também nos mostra, na verdade, o discurso neoliberal, o discurso que procura dizer que os gastos sociais são muito grandes, os gastos públicos são muito desmesurados, não há como o Estado manter o que ele investe hoje na previdência social, na segurança social. Na verdade, a maior parte do gasto é nos juros e amortização da dívida. O discurso a favor da reforma da Previdência, que dizia que a Previdência é o maior gasto do governo, é mentira. O maior gasto do governo é o pagamento de juros e amortização da dívida. Se nós fizéssemos, por exemplo, uma auditoria pública da nossa dívida, nós com certeza conseguiríamos reduzi-la. O que é a auditoria da dívida? É identificar como é que essa dívida foi feita mesmo. Como é que ela já foi paga? Será que nós não estamos pagando ela em duplicidade ou até em mais vezes? Será que nós realmente precisamos pagar ela? E depois a gente tem que renegociar com os credores. O Equador, alguns anos atrás, chegou a fazer uma auditoria da dívida do Equador
E o resultado é que, depois da auditoria, depois da renegociação das dívidas com os credores, a dívida foi reduzida a um terço do que era. Já pensou se a gente conseguir reduzir a um terço, né, esse gasto aqui da dívida pública? Vai ter recurso para a educação, para a saúde, para a previdência, um recurso inimaginável. Esse é o segundo aspecto, ou seja, não era verdade que o maior gasto era da previdência ou das políticas sociais. Né? É a segunda verdade. Então, esse quadro ele nos ensina muito sobre a forma como a gente tem que analisar o orçamento público. Hoje não há como negar que a grande disputa e a grande luta de classes que nós temos hoje no Brasil é para saber quem vai se apropriar do orçamento da União. Em terceiro elemento, esse gasto que o governo faz aqui, pagamento de juros, não gera absolutamente nenhum crescimento econômico. O que gera crescimento econômico é quando as pessoas têm mais para consumir, é quando existe expectativa de consumo, quando o mercado está aquecido. Como é que o governo pode contribuir com isso? Se ele investe na previdência social e as pessoas ganham uma previdência maior, elas depois terão condição de comprar mais. Se o governo investe em saúde e educação, aumenta o salário dos profissionais da saúde, dos profissionais da educação, isso vai aumentar a margem salarial em circulação na economia. E, evidentemente, que você vai comprar uma série de insumos para os hospitais, para as escolas, para as unidades básicas de saúde, e isso vai ativar a economia também. Né? Tem um outro aspecto que é o governo pode ter um papel de planejador da economia, de organizador da economia, papel de indutor da economia. Ele teve algum tempo. Quando na época do pré-sal, entre 2003 e 2004, ela decidiu que ia implantar a política do local, não deixa de ser uma diretriz governamental que estabelece que todas as pessoas, vamos dizer assim, todas as empresas que vão vender para o Estado, elas têm que ter um mínimo de conteúdo local, ou seja, um mínimo de equipamentos, um mínimo de insumos, um mínimo de peças que sejam produzidas no Brasil. Isso fez com que a indústria brasileira, fornecedora de equipamentos da Petrobras, crescesse muito e fez com que também você reinstaurasse a indústria naval no nosso país. Então, o gasto público é o principal instrumento de promoção do desenvolvimento industrial. Isso não é nenhuma novidade que eu estou dizendo. Não é, assim, novidade porque desde 1929, naquela recessão econômica que atingiu a Bolsa de Valores de Nova York e depois se estendeu para todo o capitalismo mundial, desde lá que já se viu que quando você está em momentos de recessão econômica ou de depressão econômica, o setor privado não investe na economia, não é capaz de retomar o ciclo de desenvolvimento. O Estado tem que entrar, e ele entrou efetivamente, entrou fazendo grandes, empregando muita gente, investindo nas empresas, ele entrou de forma assim acertada. Essa concepção foi elaborada por John Keynes, que era um economista britânico, que foi para os Estados Unidos trabalhar no planejamento da retomada da economia nos Estados Unidos, e ele acabou com o keynesianismo, que hoje serve a vários países capitalistas que percebem que, quando estão em momento de recessão, as empresas não investem. Nenhum empresário vai investir numa empresa sabendo que não tem consumo, para depois ele ter prejuízo. Primeiro ele tem que perceber que existe consumo, que o mercado consumo é ativo, existe espaço para ele produzir carro, ou produzir geladeira, ou produzir fogão, ou construir prédio, porque depois tem pessoas que vão consumir. Então, o setor privado vem a reboque do investimento público que vai dinamizar a economia. Também nós tivemos aqui no Brasil o BNDES, que financiava as empresas com juros subsidiados. Ainda bem, porque todos os outros países capitalistas, os governos financiam suas empresas com juros subsidiados. É até engraçado a gente observar um discurso que procura criminalizar aquele momento que o BNDES investia nas empresas nacionais. O BNDES só fez o que outros países capitalistas sempre fizeram: cuidar dos seus, cuidar das suas empresas, investir naquilo que é nacional, porque isso depois vai ter impacto na geração de, na circulação da economia, no crescimento do PIB e depois também na arrecadação que o governo vai ter. Isso tudo vai ser muito compensado.
Então, tem esses elementos que a gente tem que pegar desse momento que nós estamos vivendo. É um momento que é uma arapuca, é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que torna as finanças públicas assim, reféns somente para o pagamento de juros e amortização da dívida, impede o Estado de retomar o crescimento econômico com investimentos diretos, com grandes obras, com contratação de grandes empreendimentos, com financiamento das empresas, com programa de redistribuição de renda. Quando redistribui renda, quando você aumenta a Bolsa Família, você está aumentando o consumo, você está dinamizando a economia, especialmente nas regiões mais pobres. E nós estamos hoje num momento de recessão, de depressão, desde 2015, devido à compreensão neoliberal que o Estado não tem que investir na economia, no planejamento, na indústria econômica, nas políticas sociais. É bom que se diga que a crise criada em 2015, durante o último ano do governo Dilma, não foi uma crise devido ao governo Dilma, foi uma crise provocada pela sabotagem feita pelo senhor Eduardo Cunha, que na época era presidente da Câmara dos Deputados, que aprovava todo tipo de pauta-bomba no Congresso, até aprovava de aumento para o Judiciário. Né? Isso criou uma desestabilização muito grande, isso criou, vamos dizer assim, uma situação onde os agentes econômicos não conseguiam investir o suficiente, aí você tem uma economia. Mas a partir de 2016, quando o golpe foi consumado, e de 2016 até 2020, os golpistas, seja da época de Temer, seja da época de Bolsonaro, eles não conseguiram retomar todo aquele discurso, depois que aprovar a emenda constitucional 95, haverá uma retomada do crescimento econômico. Isso foi em 2016, não aconteceu. Em 2017, que nós aprovarmos a reforma trabalhista, teremos o deslanchar do mercado de trabalho. Não foi isso que aconteceu. Não foi criado nenhum emprego novo, os empregos antigos foram precarizados. Depois nós tivemos 2017 e 2018. Precisamos privatizar a Petrobras, precisamos privatizar a Eletrobras, diminuir a presença do Estado na economia, acabar com a de partilha. A Petrobras está sendo privatizada, já privatizaram a Transpetro, e ela será privatizada integralmente dentro dos próximos poucos anos que estão à nossa frente. A Petrobras também já está com um projeto pronto para ser autorizado de privatização do Congresso Nacional. E o Paulo Guedes já informou que ele vai trazer uma nova reforma, depois dele ter aprovado a reforma previdenciária, novas reformas neoliberais para o Congresso. Mas o fato é que essa privatização, diminuição da presença das empresas estatais, não fez com que houvesse desenvolvimento econômico. Na verdade, você destruiu os setores econômicos inteiros, como a nossa indústria naval. As pessoas perguntam por que existe o Rio de Janeiro sempre, assim, não, a partir de 2015, com uma crise muito grande. Porque o Rio de Janeiro tinha a sua economia baseada muito na economia do petróleo, da indústria naval e do petróleo. A partir do momento que a indústria naval deixa de existir, você tem um impacto na economia muito grande. A partir do momento que as obras da Petrobras são paralisadas e são abandonadas, tem um prejuízo muito grande para a economia do Rio de Janeiro nacional. Então, nós estamos nesse ciclo vicioso. Né? A reforma da Previdência também foi dito que, Paulo, que depois da aprovação da reforma da Previdência, os investimentos iriam voltar, os investimentos não voltaram. Na verdade, nós vivemos um momento de fuga de capitais estrangeiros da economia nacional, da Bolsa de Valores, desde que o governo Temer assumiu em 2016. Não foi nenhuma dessas reformas que impediu a fuga desses capitais. E eles continuarão a estar em fuga. Porque a partir do momento que o Brasil não tem mercado de consumo ativo, a partir do momento que o Brasil não tem perspectiva de crescimento econômico, os empresários não vão querer ficar aqui. Isso é muito lógico. Isso é muito simples de entender. Tem também um gráfico que eu gosto muito, que é um gráfico da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne basicamente os países capitalistas mais desenvolvidos. Né? Nesse gráfico, nós temos aqui o percentual de funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores. A média da OCDE é de 21%, ou seja, nos países capitalistas centrais, 21% dos trabalhadores são funcionários públicos. No Brasil, é 12%. Os senhores podem ver aqui na
tabela especificamente na coluna verde. Tem países como a Dinamarca, que chega a 35%, na Noruega, 35%, Letônia, 31%, a Suécia, 28%. O próprio Reino Unido, que envolve a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, tem 23% dos seus trabalhadores do setor público. O Brasil tem metade disso. Aí você tem Canadá com 20, França com 20, o Brasil tem muito pouco funcionário público. Por que é que isso é importante a gente pegar? Porque nessa discussão, do ponto de vista econômico, de diminuição do tamanho do Estado, diminuição dos direitos sociais, ataque aos direitos, inclusive conquistados com as ações afirmativas, sempre é dito, o Estado brasileiro está falido. Está falido porque ele gasta demais em políticas sociais, está falido porque ele tem muito funcionário público. Verdade. Nós vimos no gráfico anterior que é justamente a dívida. E os funcionários públicos são apenas 12% da força de trabalho. Os 12% envolvem os funcionários do governo federal, de todos os 26 estados do Distrito Federal e de todos os mais de 5.500 municípios do Brasil. Então, não é muito. Na verdade, o que nós temos é que o Estado, uma parte dos recursos, é utilizado para outros interesses, para os interesses financeiro. É até interessante que a gente discuta isso, porque a mídia nunca toca nesse ponto. A mídia diz que o problema do Brasil é a corrupção. E a corrupção sempre é colocada como resultado da ação da classe política. Isso tem dois objetivos. O primeiro objetivo é esconder das pessoas que a principal corrupção é a utilização dos recursos do Estado para poder pagar juros e dividendos para os banqueiros e especuladores. Essa é a principal corrupção do Estado. É legalizada, mas é uma corrupção. E os recursos do Estado deveriam estar sendo utilizados para as políticas sociais, para o bem comum, para a retomada da criação de empregos. Né? Também tem outro objetivo esse discurso, né, que procura identificar e restringir a corrupção a apenas uma atuação dos agentes políticos ou parlamentares. Na verdade, favorecer e estimular a desconfiança das pessoas com relação à política, fazê-las desistirem de atuar na política, fazê-las ficarem descrentes, começar a desacreditar da democracia, do processo político, começa-se assim a aluir, a desgastar a democracia, a solução negociada dos conflitos, o processo de representação popular. Isso abre espaço para as, vamos dizer assim, tentações autoritárias, para as alternativas de reinstituição de uma ditadura, seja militar, seja fascista, seja neofascista. Então, tem-se muito esse discurso, mas é importante que a gente procure desmascarar ele dentro dessa perspectiva da economia, ou seja, vimos aqui anteriormente, economia e financiarização do capitalismo mundial, que não gera desenvolvimento. Eu gostaria somente de acrescentar que a China é um bom exemplo de como o outro modelo funciona. A China, eu já falei aqui hoje, mais cedo, ela já é a segunda maior economia. Ela cresceu vertiginosamente nos últimos 30 anos. Foi a economia que mais cresceu na história da humanidade. Foi a economia que mais rapidamente se industrializou a partir de 1980. O Brasil era o país que tinha se industrializado, urbanizado mais rapidamente na história. Mas depois da China, em 1990, passou a ser a China, até porque a China tem uma população muito maior. Então, e também tivemos uma mudança socioeconômica muito grande na China. A China tinha 850 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Hoje não existe mais nenhuma. Hoje todos esses 850 milhões estão acima da linha da pobreza e já se tem um relativo conforto. O que a China tem? Estado forte, Estado regulador, Estado planejador, Estado que tem muitas estatais. Não significa que vai ser privatizado tudo. O comércio tem que ser privado. Né? Tem muitas empresas de montadoras de carro na China que são privadas. Tem muitos empreendimentos que são privados. Agora, o banco tem que ser estatal, porque o banco é estratégico, senão depois o banco se livra da economia, os bancos privados aos interesses somente rentistas, setores estratégicos do petróleo, da mineração, da infraestrutura, tudo isso tem que ser estatal, tudo isso tem que ser
considerado como estratégico. Mas a China também financia muito as empresas, estimula muito as exportações, estabelece crédito fácil para essas empresas e também para as pessoas físicas. Ou seja, ela tem um papel proativo e ela demonstrou, diferentemente dos países que adotaram o neoliberalismo, com a presença fraca do Estado, a crença religiosa de que o Estado não tem condição de investir, de retomar o desenvolvimento econômico, com a crença religiosa de que apenas o mercado consegue retomar tudo, a China está deixando para trás esses países. Eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração. Não se trata aqui de afirmar que tudo existe na China é adequado para o Brasil. Nós podemos, inclusive, até discutir que o modelo político do Brasil tem especificidade, como o da China também tem que ser respeitado pela sua história. Mas, do ponto de vista econômico, a presença do Estado como mobilizador da economia, a presença do Estado como promotor do desenvolvimento social, como estimulador das empresas nacionais para competir no estrangeiro, isso é uma lição que tem que ser assimilada. E na educação e ações afirmativas, o que está ocorrendo, principalmente a partir de 2016? Há um processo de destruição de políticas avançadas, construídas desde a Constituição de 1988, por medidas aprovadas pelos governos Temer e Bolsonaro. Ou seja, nós não estamos discutindo somente o desmonte das políticas dos governos Lula e Dilma. Nós estamos discutindo o desmonte do que está na Constituição Federal, que foi assinada por todos os deputados na época que participaram do processo constituinte nacional, que tem a ver com o que eu falei anteriormente, ou seja, quando você coloca a emenda constitucional que congela os gastos por 20 anos, você destrói o mínimo constitucional para investir em saúde, educação e assistência. Você também tem um interesse, o Paulo Guedes está voltando a defender o chamado regime de capitalização da Previdência. Isso é destruição da Seguridade Social, da Previdência Pública. Também, Mandetta, o ex-ministro da Saúde, durante o ano de 2019, defendia que o SUS não era suficiente, não era adequado para as necessidades do Brasil, e defendeu explicitamente que o Brasil deveria investir em planos populares de saúde, deveria parar de investir no setor público, deveria dar dinheiro para as empresas privadas montarem planos de saúde que fossem, como é que eu poderia dizer, que fossem subsidiados pelo governo. Que eu acho bastante interessante, porque os neoliberais fazem muito discurso contra a presença do Estado, mas eles não vivem sem subsídio estatal, como pode ser observado no caso do regime de capitalização, no caso da plano popular de saúde, entre aspas. Né? Então, isso está em andamento, esse desmonte. Com a emenda Constitucional 95, com a reforma do ensino médio, com a Base Nacional Comum Curricular, especificamente mais no nível médio, porque a reforma do ensino médio no governo Temer, em 2016, abre espaço para que as escolas possam terceirizar partes do currículo com empresas privadas. Da mesma maneira também, você pode passar as escolas para a gestão de organizações sociais. Né? A militarização de escolas, uma política hoje governamental, do governo federal, de criação de escolas cívico-militares. Isso é muito complicado porque são duas as justificativas que são apresentadas para a militarização das escolas. A primeira é que elas supostamente teriam um resultado superior nas avaliações do MEC e nas avaliações do Enem para a entrada na universidade. Isso não procede. Se nós avaliarmos o resultado do IDEB, por exemplo, dos institutos federais, que são públicos e não são militarizados, são muito superiores, tanto às escolas militares, quanto também ao setor privado, de forma geral. Nós temos várias experiências públicas também, em estados e municípios, que são exitosas. Então, não é verdade que a militarização é um caminho nem único e nem é um caminho para a melhoria da qualidade da educação. Até porque os militares eles fazem uma seleção, uma pré-seleção dos alunos que já faz uma prova e já escolhe aqueles que já estão mais preparados. Então, aí fica fácil você ter uma escola com os alunos que tem um resultado, que tem um desempenho melhor, né? Você já selecionou eles antes de começar o curso, você já elitizou, você já evitou a democratização do ensino, você já fez o funil. E o outro argumento que se coloca pelo governo federal
em defesa da militarização das escolas, é que essas escolas militares vão contribuir para a formação do caráter das pessoas, dos jovens. Olha, a escola militar, o nome está dizendo, ela é militar. Ela pressupõe um regime militar, uma disciplina militar, uma autoridade militar. Não existe espaço para a educação democrática, para a educação, para a formação do senso crítico, para a educação, para a formação de uma sensibilidade para viver na comunidade, respeitando as diferenças. A militarização com hierarquia rígida, um processo extremamente antidemocrático, né, mandonista das relações sociais, e não estimula de jeito nenhum a solidariedade, a colaboração, a cooperação, que são essenciais em todo o processo educativo. Essa proposta da militarização de escolas, ela inclusive é extremamente excludente, porque os diferentes são assim, rapidamente excluídos. Uma escola militar, eles não vão deixar ter um aluno homossexual, eles vão expulsar. Na escola militar, eles não vão deixar ter algum aluno com cabelo black power, porque tudo tem que ser padronizado, então eles vão expulsar esse aluno. Numa escola, se algum aluno tem alguma dificuldade acadêmica ou de disciplina, ele não é chamado e não é acolhido para que ele possa melhorar no seu desempenho acadêmico, melhorar no seu comportamento. Ele é simplesmente excluído. Então, é um processo de exclusão. Isso é o contrário de tudo aquilo que entendemos em educação hoje em dia. Uma educação prática, inclusiva, acolhedora, que sabe respeitar as diferenças. Eles também propuseram a escola sem partido, que já foi completamente descartado, tanto por decisão de vários parlamentos, como da Justiça, que identificou a inconstitucionalidade da escola sem partido, que vai muito no nível da militarização de escolas também. Ou seja, a escola sem partido afirmava que os professores eram doutrinadores na educação, e eles estavam formatando a consciência dos alunos. O que é uma grande bobagem. Primeiro porque o professor é doutrinador. O professor ele não tem nem mesmo uma ideologia uniforme. Temos 2 milhões de professores no Brasil, e existem professores de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. Existe uma pluralidade. Afirmar que todos os professores são iguais não é inteligente. Todos os professores têm a mesma opinião não é sagaz. E basta esse professor dar uma aula, 2 aulas por semana para formatar, para doutrinar um aluno, é uma bobagem, porque os alunos eles têm múltiplas influências na sua formação. Achar que o aluno vai repetir somente o que o professor está dizendo é que não conhece o que é aluno, quem não conhece o que é escola, não conhece o que é educação, e quem não conhece o que é o jovem. O jovem ele tem influência da família, ele aprende com a família, ele aprende no círculo de amigos, ele aprende na igreja, ele aprende nos movimentos sociais, ele interage nos meios de comunicação, que hoje são mais as redes sociais, e dizer que a escola influencia, mas que a escola vai doutrinar nesse mundo extremamente plural, onde as informações são múltiplas, os conhecimentos é uma simplificação que não é inteligente. Também temos, né, esse processo pós-ruptura de 2016, a dinamização, né, da mercantilização da educação. A aprovação no SISU do desempenho deve vinculados a repasse de verbas e remuneração docente. Alguns municípios, alguns estados já estão fazendo isso. É um equívoco. É um equívoco porque você não pode penalizar o docente colocando ele com a remuneração menor se ele está, por exemplo, em algumas que são regiões de maior vulnerabilidade social. Isso, na verdade, é identificar aqueles que estão com desempenho menor e ter um investimento maior para poder compensar aquela situação. Então, uma escola que tem aulas suspensas regularmente pelo crime organizado da região não é a mesma coisa que uma escola que está numa região mais segura da cidade. O nível socioeconômico dos alunos também influencia. As condições físicas do trabalho da escola também. Então, estabelecer esse processo dessa dinâmica mercantilizadora é uma equipe do ponto de vista educacional. Deveria ter um investimento maior sobre a educação, justamente para os grupos que são historicamente discriminados, para os grupos que são vulneráveis. Isso não deixa de ser também uma ação afirmativa. Mas hoje em dia se preconiza o contrário disso, o contrário dessa ação afirmativa. Nós temos também, hoje em dia, combate aos sindicatos, precarização das relações de trabalho na educação, pejotização, licitação de contratos individuais de trabalho. Isso acontece de forma muito
muito claro, ou seja, cada vez mais as pessoas são contratadas PJ, como pessoa jurídica, aí não tem 13º, não tem férias, deixa de ter uma carreira docente, tem a terceirização também, a pejotização, você evita que você tenha uma carreira docente que permita um nível de qualidade estável. Vai forçar os professores a trabalhar em mais escolas ainda e a não ter tempo mesmo para poder estudar, para poder se preparar, para preparar as aulas. Esse é o caminho normal, um caminho esperado se você diminui a remuneração e precariza o trabalho do professor. Também foi colocada a proposta das plataformas virtuais para diminuir o custo de mão de obra na produção, padronizar o ensino e permitir a sua replicação em massa, ou seja, são os sistemas de ensino que são vendidos hoje, que vieram de escolas particulares, como Piton, Sartre e Koch, e que hoje são vendidos para redes municipais e estaduais, com a promessa de que eles vão promover o crescimento da avaliação do IDEB para essas escolas, o que é uma grande bobagem. Ou seja, tudo isso nós podemos identificar que contribui para a destruição e a desmoralização da escola pública. Para quê? Para que a escola pública deixe de existir e seja substituída pelo sistema de vouchers. Isso não é nenhum segredo, isso foi apontado pela primeira vez pelo Bolsonaro e pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, que até hoje tem um vídeo no YouTube onde ele diz explicitamente que as universidades públicas não deveriam existir faculdades particulares. No caso daquelas famílias que tivessem maior vulnerabilidade, o governo daria um voucher, um cheque, um vale, para que essas famílias escolhessem que escola particular iam colocar seus filhos, seus jovens. Ele já dizia isso em 2018. Em 2019, o Paulo Guedes defendeu explicitamente o voucher, não somente para universidades, mas também para toda a educação básica. É lógico, a irmã do Paulo Guedes, Ana Guedes, é uma das dirigentes da ABMS, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior Privado. E eles têm que todo o recurso da educação pública seja direcionado para o setor privado. Novamente, temos aí a contradição do discurso neoliberal em favor do livre mercado e a prática real de sempre buscar recursos públicos, tirando o público para poder financiar o lucro dos empreendedores privados. Diga-se de passagem, não são pequenos empreendedores privados. Hoje são grandes empresas, a Croton, a Anguera, que tem mais de 2 milhões de alunos somente no superior, 80% de todo alunado, né, estudando em faculdades particulares, né, eles querem levar esse tipo de relação também para a educação básica. E na educação básica, 80% dos alunos estudam em escolas públicas. Então, é um mercado consumidor. É um mercado imenso. Isso é o que o capitalismo faz em crise. Ele procura identificar novas fronteiras de acumulação de capital. Ele procura identificar de forma ele pode lucrar mais a partir do ataque a algumas regiões que antes não eram mercantilizadas. No caso da saúde, a previdência, são grandes fronteiras para serem privatizadas e serem assimiladas para os interesses do capital. Então, esse é o interesse, é a destruição e desmoralização da escola para que ela deixe de existir a escola pública. E só passe a existir o sistema de vouchers. Não é nova. O sistema de vouchers é defendido em outros países do mundo com inspiração mais neoliberal. O sistema de vouchers já era defendido na década de 1960 e até 1950 pelos defensores da educação privada no Brasil. Na época, inclusive, até o Carlos Lacerda, que sempre foi um baluarte da direita, chegou a ser o Guanabara, foi um dos articuladores do golpe militar de 64. Carlos Lacerda dia e colocou um projeto de lei defendendo e estabelecendo o sistema de vouchers, quase que era aprovado. E, na época, ele estava no embate contra aqueles que defendiam a escola pública. De um lado, tinha o Carlos Lacerda, que defendia a escola privada, o sistema de vouchers, e do outro nós tínhamos Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, aqueles que defendiam a escola pública, gratuita, universal, para todos, de qualidade, que prepare para a educação integral, que prepare para os estudos superiores na universidade. Então, tudo isso é muito claro, né? É uma estratégia que tem um objetivo econômico, mas tem um objetivo também ideológico. Tem um objetivo de destruição de sindicatos, de destruição das relações de trabalho, para aumento da valia, para aumento dos lucros, de ter, inclusive, para sistemas de ensino,
mas também tem interesse de influenciar no currículo. E também faz parte desse âmbito o ataque às ações afirmativas, o desmonte das políticas de proteção aos índios das reservas marcadas e a tentativa de retiradas da pós-graduação. Foi o último ato do Abraham Weintraub, né, que depois acabou sendo revogado. Ele colocou uma portaria, revogando a portaria do ministro Mercadante, que em 2015, na verdade, em 2016, autorizava e estimulava as universidades a criar na pós-graduação cotas, porque nós já tínhamos, desde 2012, as cotas na graduação. Mas existem os ataques às ações afirmativas, juntamente com essa disputa ideológica, etária, de política do ódio, que coloca ódio aos movimentos sociais, ódio aos negros, ódio às mulheres. Não é à toa que nós temos um presidente da República que foi e condenado por agredir uma deputada Maria do Rosário, dizendo que ele não estupraria ela porque ela não merecia. Então, nós percebemos isso, e também um presidente de 2016, que o ídolo dele era Carlos Alberto Brilhante Ustra, e foi o único torturador, existiram vários torturadores, mas ele foi o único condenado pela justiça. Só não foi para a cadeia porque já estava cansada. Na época também, ele dizia, né, o então candidato a presidente, que era contra as ações afirmativas, porque ele tinha ido no Quilombo e tinha encontrado pessoas negras que pesavam várias arrobas. Também depois o movimento negro entrou na justiça contra ele por claramente utilizar um discurso racista, né, e preconceituoso, porque arroba é uma forma de pesagem que você utiliza para boi, para animais, para seres humanos. E aquele mesmo discurso, né, de que os negros são preguiçosos, que os quilombolas são preguiçosos, que os índios são preguiçosos. Então, esse ataque às ações afirmativas, ele vem junto com o ataque do discurso de ódio. Ele vem junto com o ataque do neofascismo. Aí nós levantamos essa discussão sobre o neofascismo. Ou seja, o neofascismo, o que é o neofascismo? O fascismo foi um fenômeno social que se implanta na Itália em 1920, de forma hegemônica, chega no governo com Mussolini. Depois, em 1933, na Alemanha, com o partido de Adolf Hitler. Também se torna hegemônico na Espanha, com Franco. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, tanto Hitler quanto Mussolini foram derrotados. Franco só foi derrotado muito tempo depois, na década de 70, em 75, se não me engano. Em Portugal, nós tínhamos um governo fascista, que era Salazar, que durou durante muitas décadas, até 1975, até a Revolução dos Cravos. Era um regime salazarista. E o que identificava todos esses regimes fascistas era um apelo à pátria, uma irracionalidade, ou seja, um ódio à razão, ao discurso racional, ao debate lógico das ideias, um estímulo ao preconceito, um ódio aos imigrantes. Né? No caso do nazismo, tem também agregado uma raça ariana superior, né? Que é o fascismo com o racismo do nazismo, e que tinha algumas características também de autoritarismo muito forte, de perseguição, pode-se dizer que eram ditaduras, de prisão e assassinato de opositores. Quem eram os opositores? Eram os comunistas, os socialistas, os liberais, os democratas, os homossexuais, os ciganos, os judeus. De forma mais ou menos clara, você os discriminava, e no caso da Alemanha, naquele período, foi instituído um programa industrial de eliminação de todas essas pessoas. Evidentemente que não era um regime de esquerda, que defendia justamente os interesses do grande capital. Na Alemanha, eram regimes apoiados pelas burguesias desses países, pelos banqueiros desses países, garantiam o crescimento econômico das suas indústrias. A própria guerra feita na Segunda Guerra Mundial era nada mais, nada menos do que a busca por mercados para as indústrias alemãs e italianas, e japonesas também. Mas tem esse aspecto econômico,
Mas tem um aspecto político-cultural, que é o aspecto da intolerância, do ódio ao diferente, do ódio ao imigrante, do ódio, vamos dizer assim, a tudo que não estiver de acordo com o que é considerado da tradição. E nós temos um ressurgimento disso no Brasil. Agora, assim, curioso é que no Brasil, diferentemente de outros países, tivemos uma aliança aqui no Brasil dos neofascistas e dos neoliberais. Por quê? Porque os neofascistas na Europa e o neofascista nos Estados Unidos, o Trump, ele é contra o liberalismo. Os Estados Unidos hoje estão fazendo uma guerra comercial contra a China justamente para poder fechar o mercado, protecionismo, para atacar a China e não deixar que os produtos chineses cheguem nos Estados Unidos, inclusive forçando outros países a não aceitar a tecnologia 5G, que é muito superior à tecnologia dos chineses, a 5G é muito superior dos Estados Unidos. É claramente protecionista, criação de reserva de mercado, ataque à globalização, né? O discurso aqui também de ataque à globalização, do bolsonarismo, também é de, vamos dizer assim, uma subserviência muito grande em relação aos Estados Unidos. Eles, contraditoriamente, fizeram aliança com os neoliberais, isso aqui garante, inclusive, a permanência do governo Bolsonaro, e eles aplicaram todas as reformas neoliberais, seja a reforma da Previdência, seja a privatização de empresas estatais como a Transpetro, seja da busca hoje pela privatização da Eletrobras, ou ainda dos últimos discursos do Paulo Guedes, que indicava que as próximas reformas, né, no sentido de mudar o pacto federativo. Que é isso que ele está propondo? Ele está propondo, pura e simplesmente, que existam mais mínimos constitucionais para investir em educação, em saúde, previdência e assistência social. Ele chega para vários prefeitos e governadores e faz um discurso, no entender dele, muito sedutor, que é o discurso que diz: vocês estão com a gestão muito engessada, muito imobilizada, vocês precisam ter autonomia, ter liberdade para escolher no que vão investir. Não tem que ter 25% de recursos para a educação, não tem que ter 15% de recursos para a saúde, não tem que ter assistência social com mínimo constitucional. É isso a critério do governante. Então, ele tem chance de aprovar isso no Congresso. Se ele aprovar isso, isso significa que nós vamos gastar mais dinheiro do nosso orçamento federal com pagamento de juros e dividendos da dívida pública. Volto a dizer, a grande disputa, a grande luta de classes hoje no Brasil é em torno da utilização dos recursos do governo federal, do Estado brasileiro. É nisso que nós devemos nos ater. Mas no Brasil nós tivemos a curiosa dos neoliberais com os comunistas. Curiosa aliança porque os neoliberais tinham seus próprios candidatos a presidente da República. Tinha o Geraldo Alckmin, tinha o Partido Novo, né? Tinham o Henrique Meirelles, do MDB. Acontece que esses candidatos neoliberais não tiveram sucesso. Não tiveram sucesso porque já estavam muito identificados com o governo de Michel Temer. Esses candidatos, como o governo de Michel Temer foi um desastre do ponto de vista econômico e social, né? Não havia como o Henrique Meirelles, que foi ministro do Temer, ganhar voto. O PSDB participou ativamente, então não havia como o Geraldo Alckmin ganhar voto. Tanto é que Geraldo Alckmin chegou a ter a maior aliança partidária, mais da metade do tempo de televisão por conta disso. E não tiveram êxito no primeiro turno. No segundo turno, eles fizeram aliança com o neofascista Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, nunca teve interesse de abraçar o neoliberalismo, tem vários vídeos dele onde ele defende a Petrobras, onde ele defende, inclusive, as empresas estatais, onde ele critica a abertura de mercado de forma indiscriminada, mas aí nessa ele abriu mão da agenda econômica do neofascismo, ficou somente com a agenda moral, com a agenda cultural do neofascismo e terceirizou a econômica para o Paulo Guedes, que na economia faz exatamente a mesma coisa que Fernando Henrique Cardoso, que Henrique Meirelles, que Michel Temer, que esses todos. Então, como ele se contenta e ele se aferrou à agenda, né, cultural, agenda moral, os ministérios que ele tem sob controle. Ele não é o Ministério da Economia, que está na mão do neoliberalismo. É o Ministério da Educação,
o Ministério da Família, dos Direitos Humanos, e o Ministério das Relações Exteriores. Foi à toa que o Weintraub era o principal interlocutor, o principal veiculador das ideias do bolsonarismo, né? Então, isso era muito patente. O chanceler, né, o ministro Ernesto Araújo, é um desastre do ponto de vista da diplomacia, inclusive destruindo tudo aquilo que o Brasil criou anteriormente. A Unasul, os BRICS, o Banco dos BRICS, prefere colocar como país submisso, satélite dos Estados Unidos, meramente apoiador das propostas dos Estados Unidos, inclusive até mesmo defendendo coisas na ONU que o Brasil nunca defendeu. O Brasil sempre votou na ONU, todos os governos, desde a redemocratização, desde José Sarney, pelos direitos humanos, contra o racismo, por exemplo, pela autonomia do Estado palestino, pela criação do Estado palestino. Isso mudou. A votação do Brasil hoje na ONU, nos órgãos da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, inclusive, não é a favor dos direitos humanos, é muito mais defender os interesses dos Estados Unidos, que em muitos países cometem atrocidades, não respeitam os direitos humanos, e assim por diante. Então, nós temos aí a ministra da Família e dos Direitos Humanos, que faz a sua cruzada fundamentalista, aí uma base social muito clara do governo em cima desse movimento fundamentalista que aparece. Eu falo do movimento fundamentalista porque o movimento fundamentalista religioso, ele não está apenas em uma denominação. Nós tivemos bispos e padres da Igreja Católica que abertamente apoiaram Bolsonaro, assim como tivemos também pastores da Igreja Protestante ou das diversas denominações evangélicas que também o apoiaram. E há também pessoas, a maioria dos bispos da CNBB não comunga desses princípios do neofascismo, e muitos evangélicos também não comungam. Mas o fato é que existe essa coisa do fundamentalismo religioso que traz essa marca da defesa da família tradicional, traz essa marca de afirmar a superioridade branca, né? Traz essa marca de afirmar um regime autoritário e um processo de destruição da laicidade do Estado. Então, o governo ele diz explicitamente: vou indicar os próximos ministros do STF terrivelmente evangélicos. Por quê? Porque mudando a composição do STF, ele pode depois dizer que as ações afirmativas não são mais constitucionais. E dizer que a Lei Maria da Penha não é constitucional. Ele pode influenciar as decisões e mudar o perfil do STF, que tem vários problemas, mas que, felizmente, tem apoiado as ações afirmativas, os direitos humanos, embora tenha tido um papel muito ruim na época do impeachment de Dilma, porque se absteve de cumprir a defensor da legalidade. Mas existe esse interesse do governo Bolsonaro de estabelecer, né, um Estado que não é mais laico, que é um Estado que é formado a partir mesmo dos interesses do neoliberalismo de um lado, do livre mercado, das privatizações, da destruição dos direitos sociais, do aumento do capital financeiro dominando as finanças públicas, de outro, o discurso autoritário pró-regime militar, pró-intervenção militar, destruição das instituições, e é um discurso fundamentalista, extremamente obscurantista, que é o discurso a favor de uma suposta família tradicional que já não existe. Se nós pegarmos os dados do IBGE, uma parte das famílias do Brasil já não é mais de tradição, não é mais de pai, mãe e filhos. Você já tem os divórcios, depois tem os segundos casamentos, os filhos de um vivem com os filhos de outro. Você tem mães solteiras, você tem pais solteiros, você tem casais homoafetivos, você tem arranjos familiares que são muito mais efetivos e que funcionam. Por isso que algumas escolas não têm mais dia dos pais, tem dia da família. A gente vai em algumas escolas, as crianças têm o dia da família, porque a família pode ser avô, avó, tem muitos avós que criam os filhos. Né? Então, e se nós pegarmos Salvador, que é uma cidade eminentemente negra, a maior parte dos lares de Salvador é chefiada por mulheres e negras. Não existe mais essa coisa do patriarcado. E elas são responsáveis pelo sustento econômico da família, na maior parte dos casos. Cuidam dos seus filhos sozinhas, muitas vezes,
Então, não é bem assim. Esse Brasil que nós vivemos hoje não é mais o Brasil de 1964. Então, esse discurso tradicional não tem mais sentido hoje em dia, mas existe todo um discurso fundamentalista que procura respeitar a família tradicional, utiliza um discurso muito preconceituoso contra a população LGBT, torna a estratégia de criar um inimigo, de criar um ódio. É uma estratégia psicológica muito simples, a do neofascismo, que é igual ao do fascismo. Você identifica seus inimigos. No caso do nazismo, eram judeus. Do fascismo na Europa, na década de 20, 30 e 40, eram judeus. No caso do Brasil, eram judeus comunistas na época. No caso do Brasil, são os homossexuais, são os militantes do movimento negro, são as pessoas que defendem as ações afirmativas, são as pessoas que defendem os direitos humanos, são as pessoas que defendem os direitos sociais. E aí existe todo um discurso de ódio propalado tanto por atores políticos quanto religiosos, e vai se fortalecendo principalmente a partir da teologia da prosperidade, da teologia do território, que é radicalmente contra o direito das mulheres. Se nós observarmos a pregação de vários cultos lá, é dito explicitamente que a mulher não é o cabeça da família, que o homem é que é o cabeça da família, que o homem é que manda, que o homem é que lidera a família, que é extremamente machista, né? E a gente vai observar também valores, como, por exemplo, uma profunda rejeição e repulsão à diversidade de orientação sexual. Né? Os homossexuais, os gays, como eles costumam dizer, são os grandes a serem, vamos dizer assim, destruídos por esses novos detentores dessa capa de defensores da liberdade, da moralidade, etc. Então, temos que analisar que todo esse pano de fundo tem essa composição do governo. É neoliberal do ponto de vista econômico, é autoritário do ponto de vista político e é fundamentalista religioso do ponto de vista dos costumes. Né? O Estado laico é, inclusive, uma invenção que não é do socialismo nem do comunismo. O Estado laico vem da Revolução Francesa, vem da Revolução Burguesa, vem do Iluminismo, é uma coisa muito simples, separa igreja e Estado. Não fica perseguindo igreja nenhuma, nem religião nenhuma, mas os interesses de Estado são confundidos com os interesses religiosos, denominacionais. Os interesses de Estado têm que ser educação pública gratuita para todos e não fazer proselitismo nas escolas para uma religião A, B ou C. O Estado não pode proteger algumas religiões dando isenção fiscal para templos e perseguir outras, né, como aquelas matrizes africanas. Não pode, porque isso é a apropriação do Estado para os interesses de uma única religião. Então, tudo isso faz parte desse contexto que nós estamos vivendo. É bom que a gente diga também que, nesse momento, nós vivemos, além desses ataques às ações afirmativas, um momento de obscurantismo, onde existe ataque à universidade, ataque à ciência e tecnologia, ataque às humanidades, à cultura, ataque aos movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais da diversidade. Um ataque à universidade porque hoje o governo faz um processo de desmonte das universidades federais e dos institutos federais, com um orçamento que já impede o funcionamento a contento dessas instituições. É um ataque também às universidades, isso foi muito verbalizado pelo Abraham Weintraub, quando dizia que as universidades eram locais de plantação de maconha e de produção de vitaminas nos laboratórios de química. Grande fake news que foi amplamente pelo Gabriel Bigode, pela rede de propagação de fake news do bolsonarismo. Né? Então, é um ataque muito claro. Ele também dizia que não tem que haver investimento sobre humanidade, sobre o que vai fazer filosofia, história, ciências sociais, psicologia. A universidade é somente para ter engenharia, somente área de exatas, ter somente aquilo que é ligado ao mercado. Isso é um ataque à universidade, até porque a universidade pressupõe uma formação integrada das diversas áreas. Tem a área da engenharia, da ciência aplicada, mas tem a área da ciência básica, da matemática, da física, da química, da biologia, tem a área das humanidades, tem a área das artes, das letras. Tudo isso contribui para a cultura nacional, para a formação da cidadania e também para o crescimento econômico.
Então, nós temos esse ataque às universidades, assim como temos um ataque à ciência. Temos a destituição do antigo diretor-geral do INPE, que no ano passado o INPE ficou muito famoso por identificar as queimadas na Amazônia. E o governo tratou de atacar o INPE, dizendo que era um antro de comunistas, uma grande bobagem. O diretor-geral, inclusive, do INPE, que foi demitido por Bolsonaro, não era uma pessoa de esquerda, era uma pessoa de centro, mais ligado ao PSDB, mas era um cientista. Um cientista que pegava análise e fotografia de satélite e identificava. Está havendo um processo de destruição da Amazônia que daqui a 10 anos não existirá mais floresta nenhuma. E não existirá mais reserva indígena também nenhuma. Será tudo destruído. Está sendo destruído nesse exato momento. O ano de 2019 já foi um ano que teve queimadas muito maiores que 2018. E 2020 está dando um novo recorde de queimadas e invasão de terras indígenas, o que significa também genocídio. O fato é que o governo atacou o INPE, mudou o diretor do INPE, e agora recomeça a guerra com o INPE. Mesmo com o diretor, o INPE identifica que as queimadas estão devastando a Amazônia, e o governo não reconhece isso. Eu chamo de negacionismo. Também existe o negacionismo na saúde. Quando a Fiocruz começou a fazer várias pesquisas sobre o Covid-19, o presidente disse: é um antro de comunistas, uma grande bobagem. Quem não conhece a Fiocruz, quem não conhece a história da Fiocruz, a história da pesquisa no Brasil, né? Quem não conhece a contribuição que a Fiocruz deu para a saúde brasileira, assim como também a todas as instituições de pesquisa. Nós vivemos muito esse momento do ataque. E ataque também à cultura, que aí vem desde a época de Temer. Ataque aos artistas, aos escritores, aos cineastas, aos atores, aos cantores. São todos apresentados pelo governo como perdas dos valores da família. Nesse aspecto, há uma proximidade muito grande com o discurso de Hitler e de Mussolini, que faziam um discurso muito claro de procurar identificar a cultura plural, rica do Ocidente com um processo de degeneração. Eles propõem uma nova cultura, uma nova forma de poder fazer as artes basicamente ligadas ao nazismo, à defesa da raça ariana, à defesa do autoritarismo, à defesa do poder militar daquele regime do resto do mundo e assim por diante. Então, tudo isso faz parte desse ataque às ações afirmativas. Aqui, já para concluir, nós estamos terminando a aula agora, nós colocamos grandes grupos de ação das ações afirmativas. Os interesses comerciais estão claros, são grandes grupos empresariais na educação superior e a distribuição da educação básica para terceirização da educação, sistemas educacionais, pacotes tecnológicos, etc. Há uma atuação política direta na conjuntura, com o Instituto Milênio, com a Fundação Lema, com outras. Eu recomendo que procurem, né, pesquisar, eles elegem deputados, elegem presidentes, financiam a campanha para defender tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui. E é uma disputa de valores no currículo, na formação, que nós também já comentamos. Para concluir, eu queria... Nós estamos hoje em 2020 com uma crise sanitária que não é somente sanitária. Existe uma crise econômica, uma crise social, uma crise política anterior ao Covid. Não podemos deixar que o governamental... Os problemas começaram com o vírus, eles ganhem corpo. Já tínhamos uma situação de desemprego de quase 13% em janeiro de 2020. Nós já tínhamos uma crise econômica provocada pelo neoliberalismo em janeiro de 2020, resultado de Temer e de Bolsonaro, com Paulo Guedes. Nós já tínhamos uma crise social com o aumento da desigualdade, com o aumento da fome e da miséria no Brasil, antes da pandemia. E nós já tínhamos uma crise política institucional, porque o presidente não respeita o Congresso, não respeita o STF, não respeita os partidos de oposição, não respeita as instituições, não respeita a OAB. Quando um presidente da República fala para o presidente da OAB que ele ia contar o que fizeram com o pai do presidente da OAB, porque o pai do presidente da OAB, Santa Cruz, né, me parece, ele foi preso e torturado pela ditadura militar, a gente vê o baixo nível que, infelizmente, povoa os altos escalões hoje do governo. E fica como recomendação alguns livros para vocês, que eu acho que tem muito a ver com essa questão da geopolítica, com a questão da posição do Brasil, da maneira como ele tem sido atacado, como funciona. É o Luiz
Bandeira. Ele tem esse livro, A Segunda Guerra Fria. A Segunda Guerra Fria depois da Primeira. A primeira foi Estados Unidos versus União Soviética. A segunda, Estados Unidos versus China / BRICS. A desordem, que é aquela estratégia do caos que eu citei aqui anteriormente, de você criar desestabilizações e assim por diante. E é isso, eu queria agradecer, né, a minha formação no Império Americano, agradecer a todos vocês, nosso tempo terminou, espero que vocês gostem dos artigos que eu vou colocar para que todos possam ler sobre esse tema, e também, se puderem, acessem também esses livros também, certo? Eu queria agradecer a vocês, dizer que foi um prazer estar aqui com todo mundo, e espero em breve nós podermos ter esse debate também